As mulheres negras são 1/4 da população brasileira. Elas são quem mais sofre violência. Segundo o Atlas da Violência de 2018, foram assassinadas 71% mais mulheres negras do que brancas. Além disso, elas enfrentam desafios para acessar os serviços públicos de educação, saúde e seguridade social. E ainda recebem menos pelo trabalho. Estes problemas não são novidade. Há 30 anos, o primeiro Encontro Nacional da Mulher Negra reuniu mulheres negras de todo o Brasil para discutir questões relacionadas à igualdade racial e de gênero. Hoje, nós recebemos Juliana César Nunes, da Irmandade Pretas Candangas, para conversar sobre o movimento das mulheres negras. Este é o Cidadania Mulher, espaço para debate das questões femininas. Juliana, bem-vinda aqui ao Cidadania. Muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente. Nós que agradecemos o convite. Explica para a gente, então, para quem nos assiste, por que é importante esse movimento de mulheres negras, separado só do movimento feminista e também do movimento, né, de igualdade racial. Por que é importante? Antes disso, da gente falar sobre o hoje, a gente precisa falar sobre o depois. É como a gente fala dentro da cultura da ancestralidade africana, o Sankofa, né? A gente tem que retornar ao passado para poder pensar o presente e construir o futuro. E o nosso passado foi marcado pelo tráfico das pessoas negras, né, da África para o Brasil, em condições de escravidão. E nesse processo, essas mulheres descendentes de africanos chegaram ao Brasil em condições de extrema violência e tiveram que sobreviver e resistir a essas condições. Então, desde que a primeira mulher descendente de africana, a primeira africana pisou aqui nessas terras, ela precisou buscar formas associativas de resistência com outras mulheres, até porque elas viviam situações extremamente peculiares dentro desse sistema escravocrata e racista de violência. Então, a partir da reflexão sobre essa realidade dessa mulher que vem desde esse período e que aí avança para a formação aí de irmandades, de comunidades quilombolas que tiveram um papel central das mulheres negras descendentes africanas, até para comprar muitas vezes essa liberdade, para formar esses quilombos. Então, a gente vai observando que esse movimento toma força e toma força há muito tempo, né? E aí, mesmo após a abolição da escravatura, a abolição formal da escravatura, isso continua se dando no Brasil, esse movimento de forma estruturada. Agora, há 30 anos, aí, no contexto da Constituinte, essas mulheres historicamente organizadas vão se reunir no Rio de Janeiro, cerca de 500 mulheres em Valença, para poder pensar formas de poder incidir nesse processo da Constituinte, sem desconsiderar toda uma luta anterior, que passou aí pela luta pelo fim da escravidão, pela luta até mesmo contra a ditadura, que teve nas mulheres negras um papel muito importante. Então, elas vão com todo esse acúmulo de diálogo, inclusive com o movimento feminista, e inclusive de participação na construção desse movimento feminista, como é o caso da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, que vão construir um pensar aí sobre o feminismo negro, e com todo esse acúmulo, as mulheres há 30 anos se reuniram. 30 anos depois, a gente continua nesse debate, elas nunca deixaram de estar articuladas, mas agora pensando os desafios persistentes, os emergentes e os desafios do futuro também. Que nesse momento, então, há 30 anos, quando houve esse primeiro encontro, foi porque, então, elas acharam que não havia inserção para as mulheres negras no movimento feminista branco? Há uma crítica do movimento de mulheres negras a um movimento feminista que a gente chama hegemônico, branco, porque alguns setores, né, que a gente não fala mais só em feminismo, a gente fala em feminismos, são várias facetas. A gente primeiro leva em conta que a trajetória das mulheres descendentes de africanas e negras no Brasil, ela é anterior a esse marco do feminismo hegemônico, acadêmico. Ela vem a partir, como a gente estava pontuando, dessas mulheres que já vieram
estiveram em condição de escravidão. Muitas, inclusive, que eram rainhas na África, que eram ialorixás. Então, a gente traz uma perspectiva de luta de mulheres que ela é anterior mesmo ao que a gente chama de feminismo hegemônico, feminismo ocidental. Então, existem vários setores do movimento de mulheres negras que discutem isso de diversas formas. O movimento de mulheres negras não é um bloco único, a gente tem a nossa diversidade de compreensões e de forma de articulações, né? E a gente considera que é necessário que a gente tenha essa liberdade de pensar, e é importante que a gente tenha espaço só das mulheres negras também. Importante que a gente tenha o espaço de diálogo com os homens negros, diálogo com as mulheres brancas, diálogo com a sociedade em geral, mas a gente percebe ao longo do tempo, e isso também é um legado das nossas ancestrais, que a gente também precisa do nosso momento. Para a gente se fortalecer, a gente precisa estar em diálogo entre as nossas, porque existem dores das mulheres negras que a gente só consegue compartilhar, falar, verbalizar, olhando uma no olho da outra. E isso, já que a gente considera que o afeto e a política, eles andam muito juntos, isso nos ensina a Irmandade da Boa Morte, da Bahia, de que é importante você ter essa associação, afeto político, a fé, andando juntas. Então, a gente traz isso para a nossa atividade política e tem tido retornos importantes, os momentos que a gente tem, tanto associativos com os homens negros, com as feministas brancas, mas também a relevância da gente construir e compartilhar nossas experiências e estratégias entre mulheres negras. E ao longo desses 30 anos, houve conquistas? Sim, as mulheres negras elas estiveram à frente de várias conquistas, tanto para a população como um todo, como também algumas conquistas para a própria população negra. Então, aí a gente vai pensar, por exemplo, na área de educação. Foram as professoras negras, as mulheres negras que vão pensar uma educação antirracista, que vai dar origem, por exemplo, à Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da cultura afro e indígenas nas escolas. Então, isso, sem dúvida, tem um papel muito importante das mulheres negras aí. Elas vão pensar também uma política de saúde para a população negra. Nós temos intelectuais, pesquisadoras, cientistas que se debruçaram sobre isso e que puderam trazer isso para a sociedade. A importância de você pensar como o racismo, ele afeta a nossa saúde como um todo, especialmente a nossa saúde mental, né? E como que isso demanda políticas públicas. Então, hoje a gente já tem essa política, embora ela não ainda esteja sendo aplicada da maneira como a gente acha que deveria ser ainda precisa de mais avanços. A gente também vê nas ações afirmativas, as cotas, como algo que teve no movimento negro como um todo, mas nas mulheres negras especificamente, um papel muito importante para que a gente pudesse transformar as cotas em lei, né? E que pudesse, inclusive, receber do Supremo Tribunal Federal o aval da constitucionalidade dessa política pública que busca a equidade, mas reconhecendo essas diferenças, né? Então, é um movimento contínuo dessas mulheres em busca de direitos efetivos. Importante também a gente pontuar na questão quilombola. A gente teve várias mulheres negras, inclusive lideranças muito importantes aqui do movimento de mulheres negras do Distrito Federal, atuando na Constituinte para que houvesse um artigo que garantisse a regularização de terras quilombolas, né? Então, são várias conquistas que a gente pode elencar, mas que, infelizmente, ainda são alguns instrumentos frágeis, que a gente considera frágeis. Quando a gente se debruça sobre os números de morte da população negra, das mulheres negras, da juventude negra, a violência, o feminicídio, como ele incide nas mulheres negras, né? A violência de Estado policial sobre os jovens negros, e aí os números, por exemplo, de mulheres negras que passam por situações de racismo institucional no sistema de saúde, com alguns profissionais de saúde até tendo espaço para expressar esse racismo na hora desse atendimento para as mulheres negras, a violência contra os terreiros de matriz africana. A gente teve há pouco tempo terreiros em vários lugares do país sofrendo ataques. Então, a gente vê que há sim
a gente não pode desconsiderar uma trajetória muito importante de lutas e conquistas, mas infelizmente ainda não dá para a gente dormir tranquila. A gente ainda precisa estar em diálogo constante entre nós, com os outros movimentos e com a sociedade e com o poder público para garantir as conquistas que a gente já teve e ampliá-las, porque elas se mostram muito frágeis ainda. Você citou, né, leis. Como você vê a questão legal? Ainda falta mais coisa ou já basta, a lei já garante e agora é só aplicar o que já foi conquistado? Olha, em alguns aspectos é aplicar. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que embora não seja exatamente o que o movimento negro, de forma geral, não só o movimento de mulheres negras, projetou e esperava, mas que também é um marco legal importante. Aí a gente já citou as cotas, a própria lei 10.639, a política de saúde da população negra, mas a gente vê, por exemplo, tem uma pauta importante que é do auto de resistência. Muitos jovens negros que morrem a partir do marco atual do auto de resistência, que no nosso entendimento dá praticamente licença para as forças policiais executarem jovens sem que eles possam ter o menor direito de defesa. Executar por si só já é um absurdo, mas de poder inclusive ser absolvidos por isso. Então, a gente, e aí citando, pegando um exemplo de como ainda precisamos avançar em termos legislativos para garantir o direito dessa população, Fora algumas ameaças constantes que ocorrem no âmbito legislativo a esses direitos, aos direitos, por exemplo, da população quilombola, quando se rediscute marcos constitucionais sobre princípios de autodeterminação, sobre a necessidade de consulta a essas comunidades para grandes obras e regras de regularização, que a gente considera que em alguns momentos o movimento de mulheres negras, o movimento negro e o movimento quilombola de forma geral acaba enxergando o cenário legislativo como uma ameaça, inclusive, a direitos já conquistados. E com relação ao movimento em si, as ações, teve esse primeiro encontro há 30 anos, mas também esse ano vai ter um encontro importante. Exatamente. Com o marco dos 30 anos do Encontro Nacional de Mulheres Negras, diversas organizações de mulheres negras, como a Articulação Nacional de Mulheres Negras, o Fórum de Mulheres Negras, em parceria com o Movimento Negro Unificado, a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas e outras organizações negras, inclusive de jovens, a Associação de Jovens Feministas Negras, que é um movimento que vem crescendo bastante, pensaram num novo momento de união, de diálogo, e esse momento a gente projeta ele para dezembro em Goiânia, mas ele é a data que na verdade vai culminar uma série de outros esforços que estão ocorrendo ao longo dos anos em comitês locais, estaduais, regionais, porque a gente acredita que o grande legado de toda essa caminhada que a gente está fazendo esse ano é o acúmulo das discussões que a gente está fazendo, é rever a nossa luta, repensar a nossa luta para poder projetá-la. E a gente faz isso muito sobre a inspiração da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu aqui no Distrito Federal, reuniu pelo menos 50 mil mulheres de todo o Brasil e conseguiu fazer uma espécie até de retomada, de revitalizada nessas agendas do movimento de mulheres negras. Brasília, que é uma cidade que vem trazendo vários eventos nesse sentido. A gente tem aí os 10 anos do Festival Latinidades, da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Então, daqui a gente conseguiu pautar para o Brasil todo o 25 de julho como uma data muito importante do debate sobre as mulheres negras brasileiras, também pensando a América Latina e Caribe, já que a gente tem uma origem tão comum da África, da diáspora africana. Então, acho que a gente tem um acúmulo de vários debates
que vão culminar agora nesse encontro nacional de dezembro, numa perspectiva sempre de uma construção antirracista, contra a violência, mas cada vez mais pelo bem viver das mulheres negras. Esse é um conceito que a gente vem trabalhando muito, porque essa luta das mulheres negras do dia a dia, de todas as mulheres, sejam elas em articulações organizadas, coletivizadas ou não, é um dia a dia muito penoso. As estatísticas mostram isso, como as mulheres negras têm uma carga horária maior de trabalho, mas ao mesmo tempo ganham menos, têm mais dificuldade de acesso aos serviços públicos, ao transporte, à saúde e à educação. Então, a gente costuma dizer que a gente está em marcha todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, e em alguns momentos nem quando a gente dorme, porque muitas vezes a gente tem que ficar em vigília, porque a violência que atinge as mulheres negras, ela é enorme. Então, a gente busca essa possibilidade de, além de lutar contra o racismo, que a gente possa viver com saúde, com alegria, como boa parte da população, e infelizmente os indicadores e essa violência, esse racismo estrutural na sociedade brasileira ainda não nos permitem. E quem tiver interesse de participar desse movimento, de se articular, deve procurar primeiro localmente para depois chegar até o encontro nacional? Isso, a gente tem vários comitês locais, as pessoas podem procurar aí pelo Facebook, pela internet, as reuniões, como elas têm acontecido, as locais, municipais, distritais, como aqui no caso do Distrito Federal, ou mesmo nos estados. E o importante é que a gente possa construir esse debate ao longo do ano, para que a gente possa chegar em dezembro e pensar mesmo quais serão as nossas novas prioridades, o que a gente continua na nossa pauta. Esse ano, que é um ano muito difícil para o movimento de mulheres negras brasileiras, foi um baque enorme a morte da Marielle Franco para nós, porque evidenciou como as mulheres negras, quando elas conseguem chegar num espaço de poder, um espaço político, elas se tornam alvo preferencial, né? As pessoas acham que essas organizações criminosas, elas acham que têm licença para matar. E elas acham que têm licença para matar porque se trata de um corpo de mulher negra. E daí que reforça a nossa certeza de que é necessário a gente pautar esse debate, que a gente possa pensar, inclusive, uma comunicação que reflita isso. As mulheres negras se sentem pouco representadas nos meios de comunicação, e a gente acha que isso faz parte aí de um genocídio simbólico e que acaba se refletindo também nos números de violência física. Então, a gente convida as mulheres do Brasil negras que possam estar conosco na construção dessa discussão, para que a gente chegue ao final desse ano, e mesmo com muitas dores, com muitas perdas, mas que a gente consiga chegar, e após um processo eleitoral, que a gente espera que tenham mais mulheres negras eleitas. Sim, esse ano, a gente possa chegar num outro cenário. E vocês imaginam que vão ter mais candidatas negras, mulheres negras que vão se candidatar, vão se colocar, ou talvez esse tipo de violência também inibe? Acho que não, pelo contrário. O que a gente tem observado nos estados é que a Marielle, quando a gente fala Marielle vive, Marielle presente, Marielle inspira. Marielle está inspirando várias candidaturas de mulheres negras, porque nós temos a convicção de que o silêncio não vai nos levar a nada. Pelo contrário, o silêncio só vai abrir mais espaço para essa violência. Então, se a ideia era calar, a gente fala, né? Na verdade, Marielle virou semente e está florescendo em muitas de nós. E não só a Marielle, nós temos outras mulheres negras já empenhadas na política há muito tempo, temos um histórico de trabalho de mulheres negras na política, e exemplos como Benedita da Silva, que vai inspirar muito as mulheres do Rio de Janeiro nessa trajetória, Antonieta de Barros, em Santa Catarina. Então, a gente vai ter
muitas mulheres que já vieram fazendo essa trajetória e que nos sustentam de várias formas nessa inspiração, com diversas formas de fazer política. Afinal de contas, a gente também busca isso, novas formas de construir candidaturas coletivas e de mandatos também. A gente espera que os mandatos, e a gente acredita que os mandatos das mulheres negras, eles podem ser mais participativos e que a gente possa efetivar essa cidadania, que belamente dá nome a esse programa, que essa cidadania possa alcançar também as mulheres negras. Houve um movimento aqui no Congresso Nacional das parlamentares mulheres, né, para que fossem criadas cotas para as mulheres. Acabou que não deu certo. Será que isso seria interessante, cotas para mulheres ou até cotas para mulheres negras? Sim, sem dúvida. A gente tem discutido isso dentro do movimento de mulheres negras, porque infelizmente nas estruturas partidárias a gente ainda observa uma resistência enorme às candidaturas de mulheres e mais ainda às candidaturas de mulheres negras. Quando essas candidaturas acontecem, elas têm pouco apoio, elas têm poucos recursos do próprio partido. Então, a gente não quer que essas candidaturas de mulheres negras sejam só marketing para os partidos. A gente quer que elas sejam efetivas. E, para isso, é preciso que os partidos se repensem de uma maneira muito profunda, porque o processo político não é só as eleições. Então, dentro das estruturas de direção partidária, a forma como isso se dá, e aí a gente vai pensar também dentro da estrutura dos próprios movimentos sociais, da estrutura dos sindicatos, as mulheres negras que se colocam nesses espaços, elas enfrentam uma série de violências. O racismo opera também nesses espaços de representação política. Então, quando a gente tem uma mulher negra num espaço de representação legislativa ou no executivo, isso é fruto da luta de várias outras mulheres negras que caminharam ao lado dela e as que vieram antes, né? E também as que virão depois, porque a gente saber que existe um movimento jovem, feminista, negro, pulsante, nos inspira muito a continuar todos esses debates, né, em várias áreas. Eu, por exemplo, pesquiso e atuo na área de comunicação e vejo hoje, por exemplo, cineastas negras jovens com trabalhos maravilhosos, jornalistas, radialistas, comunicadoras, pensando numa nova forma de fazer comunicação, uma forma que respeita essa cultura ancestral, que vai dialogar com a comunidade quilombola, que vai dialogar com a comunidade indígena e que considera a população negra como sujeito político da sua própria história. Então, a gente acredita que isso, inclusive, permite que a gente tenha novas práticas, não só em termos de comunicação na sociedade, mas novas práticas políticas de forma geral. Você, como pesquisadora da comunicação, como você vê a questão, o padrão estético, que ainda é muito branco, né? Sim, ele ainda reproduz muito essa estética branca, como uma estética predominante, como se fosse a imagem do belo, mas é um esforço enorme e já de muitas décadas do movimento negro, do movimento de mulheres negras, em desconstruir esses padrões, e nisso eu vejo que a gente já teve alguns avanços, né? A gente vê, por exemplo, o movimento das crespas, das encrespadas, que são movimentos que vão pela perspectiva do estético, mas como a gente já falou, o afeto, o estético, o político, a fé, o espiritual, tudo isso dentro do movimento de mulheres negras anda muito junto. Então, há tempos que o movimento de mulheres negras percebeu como que essa perspectiva estética era importante para elevar a autoestima. Infelizmente, eles ainda, apesar de alguns avanços na mídia, de você ter visibilidade, artistas, jornalistas negras, mas ele ainda predomina. A gente, por exemplo, 2018 a gente ainda vê produções, né, dramatúrgicas ambientadas na Bahia que vão trazer, em sua maioria, atores brancos, inclusive em descumprimento ao que prevê o Estatuto da Igualdade Racial, que tem um capítulo sobre comunicação, que está aquém do que seria a nossa
expectativa, mas que existe lá a previsão da necessidade dessas produções artísticas representarem um conjunto da população de acordo com as estatísticas do IBGE. E isso não ocorre. Então, acho que o papel dos meios de comunicação é fundamental. Juliana, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação, parabéns pela sua luta e boa sorte aí na continuidade, no encontro em dezembro. Para todas nós, obrigada. Eu agradeço também a você que nos assiste. O Cidadania Mulher de hoje foi sobre 30 anos do movimento Mulheres Negras. Se você quiser rever, baixar o programa ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet. O endereço é senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.